Meu nome é Roniel Lopes, eu sou conselheiro fiscal da Abraps. Eu atuo como consultor em gestão na ICOE, Desenvolvimento Humano e Social. E o que eu faço pelas ODSs, eu procuro, primeiro na minha vida diária, procuro sempre ter muita consciência das minhas escolhas, de modo que elas possam que elas possam considerar todas as variáveis que estão envolvidas nas minhas decisões de consumo, nas minhas escolhas em relação a trabalho, em relação a transporte, em relação a consumo, destinação de resíduos, enfim. E acho que mais do que isso, eu busco que na minha prática, tanto pessoal como profissional, estar sempre me lembrando que eu estou conectado a um todo, assim, buscando sempre uma atuação que não seja demasiado impactante, reconhecendo que a gente faz parte de um ecossistema que precisa ser preservado, que é vivo. Então, tentando, acho que resumidamente, assim, tentando levar uma vida mais ligado, mais consciente, assim, menos num fluxo automático, mas fazendo de cada processo de decisão uma decisão consciente, uma decisão refletida. O que eu acho que as pessoas podem fazer em relação aos ODS, claro, independente da área que a pessoa trabalhe ou atue, para mim essa ação ela pode surgir sempre a partir do âmbito pessoal, assim. Então eu acho que levar uma vida mais consciente, mais conectada com os valores, sabe? Acho que a gente vive um tempo em que a gente se desconectou muito do que a gente gosta, do que traz prazer na vida, e aí pode parecer meio clichê ir por esse caminho assim, mas eu acho que se a gente estiver mais inteiro, se a gente estiver mais conectado com aquilo que a gente gosta, podendo viver uma vida mais equilibrada, a gente vai naturalmente ter um comportamento menos destrutivo. Eu acho que a gente chegou nesse modelo de sociedade muito porque a gente foi desconectando do que realmente é importante, assim. Então eu acho que as pessoas, se elas voltarem a ter tempo para elas, se elas voltarem a cuidar de ter uma satisfação pessoal, não somente nos 30 dias de férias que elas têm uma vez por ano, mas conseguir trazer isso para o dia a dia, eu acho que isso volta a equilibrar o nosso ecossistema, volta a equilibrar as relações. Eu sinto que a gente vive um tempo de muita correria e muito pouco contato interno, muito pouca satisfação no dia a dia, assim. Então é lógico, tem as atuações diretas, tem que fazer militância, tem que atuar nas organizações sociais, tem que atuar na empresa que você trabalha, trazendo as pautas socioambientais, trazendo as pautas sociais, cuidando para que a questão econômica não seja o único propulsor das decisões, enfim. Mas eu acredito muito que cada pessoa individualmente, se buscar levar uma vida com mais sentido, se buscar uma satisfação pessoal mais ligada a valores do que a consumo, a gente atua fortemente em direção aos ODS. Eu acho que a Abraps é uma associação muito importante, assim, porque o tema da sustentabilidade ele está na pauta já há algum tempo, mas essa associação ela cuida dessa agenda, ela aglutina essas pessoas para que a gente possa tratar o tema da sustentabilidade de uma maneira cada vez mais amadurecida, né? Acho que a sustentabilidade em algum momento da história ela tinha a ver só com preservação de meio ambiente, ou mesmo considerando o tripé econômico, social e ambiental, isso ainda era feita de uma maneira mais rasa do que o que a gente consegue fazer hoje. Acho que hoje o debate ele consegue chegar num nível mais profundo, a gente tem conseguido assumir responsabilidades reais pelos caminhos que às vezes precisam ser tomados, quando o econômico se sobrepõe aos outros aspectos. Então, eu acho que a Abraps ela cuida de manter esse tema sempre na pauta, sempre na agenda, e cuidando assim para que essas discussões sejam sempre mais aprofundadas, para que a gente possa
falar de verdade, se comprometer com o que a gente realmente dá conta de fazer, reconhecendo que a gente está num modelo capitalista, que a gente tem um modelo que ele vai demorar para ser mudado, mas que a gente pode, nas pequenas ações, se a gente conseguir ter a coragem de conversar sobre o que precisa ser conversado, a gente consegue ir fazendo os pequenos passos para conseguir seguir adiante de uma maneira mais sustentável, mais consciente. Eu acho que o governo, por ter a força da regulação, pode ser muito mais, a pauta pode ser muito mais cuidada em termos de política pública, em termos de fortalecer os mecanismos de combate à degradação, enfim, acho que o governo consegue ter essa força para trazer o tema para outro lugar, apesar de todas as cordas que esticam para todos os lados, assim. E acho que as empresas, por serem a grande locomotiva da economia, também têm muita força inclusive para pautar o governo, inclusive para ajudar para que isso esteja na agenda, assim. Então, acho que a gente vive um momento importante em que as empresas estão cada vez mais conscientes, como eu disse antes, tratando disso de um lugar mais real, sem tanto marketing verde, mas conseguindo entrar mesmo nos temas que precisam ser discutidos. Então, acho que as empresas, principalmente por serem as grandes movimentadoras da economia e o econômico ser o grande eixo que puxa a maioria das pautas, as empresas têm muita força para manter o tema da sustentabilidade na pauta. E não há escolha, assim, ou a gente cuida de ir em direção aos objetivos de sustentabilidade, ou não tem planeta para a gente seguir muito, assim. Então, é uma escolha que já não tem mais opção de fazer ou não fazer. Ou a gente faz ou a gente faz. Os ODS são importantes para as pessoas e para o planeta, porque o planeta, como dizem por aí, o planeta vai sobreviver. A dúvida é se as pessoas vão, porque o planeta se autorregula, ele vai buscando um equilíbrio. E nós, como humanos, estamos desequilibrando esse sistema. Então, a chance da gente sobreviver como humano é acertar o ritmo. Acho que a gente se afastou muito do ritmo da natureza, a gente deixou de aprender com o que o planeta nos informa sobre a vida e a gente criou um jeito de funcionar que vai contra a vida do planeta. Então, acho que vale reforçar isso, assim, o planeta não vai acabar, o planeta não vai deixar de existir. O que a gente está falando é da vida humana, é da vida animal. Então, nós como humanos, assim como as empresas não têm como deixar de olhar para isso, nós como humanos também não podemos abrir mão de assumir a nossa responsabilidade de acertar o ritmo. Acho que a gente precisa acertar o ritmo com o planeta. A gente achou que a gente podia ir no ritmo que a gente quisesse e o planeta está dizendo que não.